Você já ouviu falar no movimento skinhead? Se você já ouviu falar, talvez você ainda ligue esse termo a grupos neonazistas, né, mano? Mas sabia que a origem do termo skinhead, do movimento em si, era essencialmente em sua base antirracista, antes de ser apropriado por esse movimento nojento de reacionários aí? Pois é, mano, antes dos neonazis, pseudonazis, sei lá o que se dizem esses manos aí, antes desses babacas se apropriados do termo skinhead, ele era essencialmente antirracista e um movimento antifascista pela base, estruturado totalmente por uma base trabalhadora, por uma base proletária, tá ligado? Rodeando ali o subúrbio, as artes e o entretenimento deles pra eles mesmos. Vem com nós que eu vou te inserir um pouquinho nessa história e te contextualizar dessa fita. Esse aqui é o ângulo de um vídeo de sucesso, tá? O começo do movimento skinhead nunca foi pensado para ser uma cultura fascista, preconceituosa, racista, homofóbica e tudo que é detestável na sociedade, tá ligado? Mas como essa galera aí da extrema direita preconceituosa adora se apropriar de coisas, né, desde o tempo lá do bigode, o movimento skinhead acabou sofrendo com essa apropriação também, mano. E aí eu vou te explicar um pouco como o movimento skinhead surgiu e como foi a base dele de verdade, tá ligado? Quando alguém fala skinhead, provavelmente você lembra de violência, de preconceito e diversas outras coisas que eu já citei. E isso por causa da apropriação. Mas o movimento skinhead em si surgiu lá na Inglaterra nos anos 60 com uma base proletária, uma base preta, uma base de origem jamaicana, só pra te introduzir isso mesmo, uma base de origem jamaicana, parça. Ali nessas décadas de 60, 70, tava tendo um grande número de imigração do povo jamaicano para outros países de língua inglesa, tá ligado? Já falei, citei isso no meu vídeo sobre a relação do hip hop com a Jamaica. E o reggae, o movimento do Sound System, pode assistir também, vou deixar na descrição se pá. Nesses rolês de gente jamaicana chegando na Inglaterra, eles iam pra base do trabalho, né, mano? Eles iam direto pro chão de fábrica, pra indústria. E por isso tinha uma grande massa de pessoas pretas trabalhando na indústria, morando no subúrbio e girando em torno dessa economia proletária aí, tá ligado? E aí o movimento começou a surgir principalmente nas cidades de Londres e Birmingham, como uma mistura de outras duas culturas, ambas das classes trabalhadoras. Uma delas eram os mods, que eram jovens brancos da classe operária, que era um movimento cultural também que surgiu lá na Inglaterra ali no final dos anos 50, que tinha um posicionamento que focava muito na sofisticação da vestimenta, tá ligado? Então eles estavam ali num momento de pós-guerra e eles rejeitavam aquela austeridade, aquela agressividade, aquele posicionamento do pós-guerra que a sociedade tinha até então, e essa subcultura adotavam elementos muito sofisticados mesmos, tá ligado? Alfaiataria sob medida, amor e admiração pela música, tá ligado? Então eles eram meio que uma galera ali proletária, mas levantando uma bandeira, uma estética culto, tá ligado? Tipo, não é porque o país inteiro tá quebrado, tá todo mundo tentando reconstruir um país inteiro se matando de trabalhar, que a gente não é culto, que a gente não é sofisticado. E aí esses jovens ouviam um R&B, um jazz, um rock e frequentavam as suas casas noturnas e gostavam de se vestir bem, tá ligado? Andavam de scooters, aquelas do filme da Disney lá, aquela Vespa, né? Essa era a pegada dos mods, tá ligado? Eles já eram ingleses em sua maioria, tá ligado? Não tinha uma descendência ali de referências de outros países, diferentes dos Rude Boys, que tinham uma total referência e um berço jamaicano. E aí essa cultura dos Rude Boys eram de jovens jamaicanos que traziam consigo gêneros como o rocksteady e o ska. E esses dois grupos frequentavam os mesmos espaços, moravam nos mesmos bairros, às vezes até trabalhavam nas mesmas empresas. Então eles começaram a se conectar demais, mano. E aí foi a base do que viria a ser o movimento skinhead, a sua base multiétnica, multirracial e multicultural, mano. E unida pela base trabalhadora, mano, tá ligado? As pessoas que vivem os mesmos contextos se identificam. E eles já tinham, de certa forma, uma estética em comum, né? Os Rude Boys também usavam sobretudos, boinas, botas, tá ligado?
Ainda mais também porque trabalhavam no meio industrial ali, Londres era frio, e também tinham essa identificação, além de social, estética. E o nome do movimento skinhead era porque o cabelo raspado era muito mais prático para aqueles trabalhadores. Na indústria, com o maquinário, o cabelo comprido era perigoso, tá ligado? Então, muitos dos jovens rude boys tinham o cabelo raspado, muitos dos mods tinham o cabelo raspado, e isso começou a ser um ponto ali de convergência entre eles, que acabou virando o nome do movimento skinhead, cabeça raspada. Também outros elementos que estavam nas duas culturas, dos mods, dos rude boys, também começaram a virar ícones assim clássicos do movimento skinhead, tais quais as botas, os coturnos, né, que tem tudo a ver com o meio ali industrial, com o pós-guerra, os suspensórios, que transmite aquela sofisticação das roupas de alfaiataria sob medida, as jaquetas bomber, porque é da hora, tá ligado? Mas também transmite essa sofisticação, tá ligado? Clima de Londres. Esses dois grupos, jamaicanos e britânicos, operários, foram o começo do movimento skinhead. Mas tá, e daí? Que hora que o movimento skinhead virou um bagulho de racista, parça? Que hora que esse nome ficou mais famoso pela causa errada do que pela causa que o fundou, mano? Aí é a hora que a história começa a ficar triste, mas eu tô aqui pra te explicar. Ambos os grupos compartilhavam a mesma posição social, né, mano? Os mods, os rude boys, que se tornaram os skinheads, eram todos uma base proletária, como eu falei. E a estética, a música, a cultura, o contexto social uniu essa galera. Mas nos anos 70... teve a crise econômica britânica. O desemprego explodiu e justamente a área mais afetada é a base, né, mano? Quem se fode é sempre a base trabalhadora. Desestabilizou um pouco a cena, tá ligado? O clima começou a ficar mais pesado nos bairros. A crise começou a afetar o dia a dia, o consumo de cultura, o tempo pra se divertir e tudo mais, né, mano? Porque querendo ou não, consumir arte já é um luxo que você pode só depois que você não tá com fome. E aí, alguns jovens skinheads, nesse momento de dificuldade, começaram a ser recrutados por partidos de extrema direita, tá ligado? Eles estavam lá desamparados, no momento de fragilidade, e é a hora que esses caras da extrema direita vê a chance de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. E a gente vivencia isso novamente com o movimento Red Pill. E aí movimentos como o National Front foram um dos expoentes aí a começar a fazer essa deturpação do movimento skinhead. E aí, aproveitando o momento de crise, esses caras tinham um ideal simples e básico, né, mano? Uma mensagem simples e básica a ser passada. Que tudo o que estava acontecendo, todo aquele problema econômico, era por causa dos imigrantes. Doido, né? Como essa narrativa sempre reaparece em momentos de crise, né? E aí desestabilizou completamente toda aquela base multirracial e multicultural que estava estabelecendo o movimento skinhead até então. Mas, mano, é importante ressaltar que muitos continuaram fiéis, a maioria, na real, continuou fiel à base do movimento skinhead, ao movimento multirracial, multicultural, tá ligado? Só que já começaram a aparecer outros parecidos com esse movimento skinhead que já não estavam pelo mesmo propósito. E aí foi que surgiu um tal de Boneheads, os White Power Skinheads, um monte de nome nada a ver com não sei o que, pegando o termo skinhead para si. E aí a mídia sensacionalista, né, louca para desestabilizar um movimento forte periférico, começou a usar só o nome skinhead para representar esses grupos racistas, babacas, fascistas. E aí a mídia então ajudou o termo ficar mais conhecido pelo motivo errado, pelo motivo incoerente, pelo motivo pelo qual ele não foi inventado. Os skinheads de verdade sempre rejeitaram, combateram e resistiram contra esse termo, e com essa banalização e essa apropriação do significado, tá ligado? Fazendo ele ser conhecido pelo motivo errado. Só que pra ter um microfone, pra ter um megafone que fala mais alto do que a grande mídia, mano, é muito difícil. E aí o movimento começou a crescer, né? Porque os semelhantes começaram a se reconhecer através da TV e muita gente começou a falar em vários cantos do mundo, inclusive no Brasil, mas esses caras nem eram skinhead, tá ligado? Só que aí começou a criar-se várias outras fontes neonazistas ao redor do mundo, usando esse nome aí, skinheads, tá ligado? Os próprios europeus não reconhecem os skinheads daqui, mano, porque eles são latinos, tá ligado? Pra você ver o tamanho do vazio na mente desses caras. Mas na época, toda vez que havia treta, violência, agressão ou só uma desavença entre pessoas, entre gangues em bares, usava-se o termo skinhead para retratar essas pessoas. Independente de que se fosse mesmo a galera skin rude boy, ou se fosse
os skinheads neonazistas que estavam deturpando o nome. Tudo de errado que acontecia na periferia e envolviam jovens eram taxados de skinheads, tá ligado? Mas lógico que em sua maioria destacava-se as cenas de perseguição, porque esse era o motivo da existência do movimento neonazista, perseguir os imigrantes dentro do país, tá ligado? E foi quando também o movimento skinhead começou a ganhar muito mais impacto ativista das ruas, mano. Muitos movimentos, muitos grupos começaram a surgir para combater essa frente fascista que estava crescendo e deturpando o significado. E aí, em 1987, nasceu o SHARP, Skinheads Against Racial Prejudice. Skinheads antirracistas, skinheads antifascistas, skinheads, para defender o que a cultura sempre foi desde o início. Uma cultura nascida entre jovens negros, jamaicanos, britânicos, periféricos, proletários, trabalhadores, unidos por uma música multicultural, multirreferencial, multiétnica. Toda essa cultura foi deturpada por um movimento de extrema-direita que se apropriou de uma situação de fragilidade e a mídia sensacionalista ajudou a impulsionar essa ideia deturpada para desestabilizar um movimento periférico que estava em ascensão, que era o real skinhead. Então, para você que não sabia, o movimento skinhead tem essa base multirracial, multicultural, muita música, muito antifascismo, muita consciência de classe e luta social contra o sistema, tá ligado? É nós por nós, mano. Só que nós somos todos nós, tá ligado? Nunca foi essa parada aí neonazista, ela segre... É isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, me segue aí, se inscreve no canal. Vou deixar muita referência bibliográfica na descrição desse vídeo lá no YouTube, tá legal? Se você tá vendo algum corte ou em algum formato de outra rede e quer ver completo, vê lá no YouTube. Mas é isso aí, muito obrigado. Vamos deixar esses mano aí da extrema direita nunca se apropriar de um bagulho que é da quebrada, de um bagulho que é do proletário, de um bagulho que é de nós pra nós, tá ligado? Esse é só um exemplo de uma das coisas que esses manos se apropriam. E é isso aí. Valeu, obrigado pela sua atenção. Meu nome é Gustavo Stack, mas isso nem importa.